iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Eu esqueci de tirar o som. Hoje é dia 1º de junho de 2024, mas o mais importante disso é que ele é o dia que se segue ao dia que, para mim, pessoalmente, para o meu ativismo, para minhas atividades em relação à saúde pública, o dia 31 de maio, que desde de 1988, por decisão da ONU, encampada pela OMS, o Dia Mundial Sem Tabaco. Então, ontem foi um dia especialíssimo para quem é dessa área, porque trata-se do maior problema de saúde pública planetário. E ele é planetário efetivamente, ele tem impactos em diversas partes do mundo, atinge a diversas faixas etárias, a diversos níveis de renda das pessoas, de escolaridade. Ele é realmente uma pandemia com efeitos, com impactos ambientais, impactos econômicos, sociais e, sobretudo, sanitários, né? Nós temos aí, por ano, nós estamos chegando a 9 milhões de mortes anuais, e a OMS tem um cálculo de, para cada pessoa que morre, você multiplica por 20 o número de adoentados graves. Então, se a gente está chegando em 9 milhões, nós temos 180 milhões de adoentados graves. E isso se percebe pelo número expressivo de doenças diferentes. Para a gente ter uma noção, 19 tipos de cânceres diferentes são provocados pelo uso crônico de produtos de tabaco, sejam eles quais forem. E o nosso programa não poderia ter tido uma felicidade maior nesse evento, vamos dizer, celebrando a semana e o mês de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, que é a presença da nossa convidada, Vera Luísa da Costa e Silva, e que eu, sem nenhuma dúvida, considero a mulher mais importante do enfrentamento do tabagismo no planeta e, particularmente, no Brasil. Ela é uma amiga de muitos anos. Depois eu vou contar uma passagem da primeira vez que você entrou em contato comigo, Vera. Daqui a pouco eu falo. Mas ela tem um histórico de enfrentamento, de participação nessa luta, onde o Brasil é um dos exemplos para o mundo. Ela tem um histórico de mais de 40 anos nesse envolvimento. Se bobear, nós estamos chegando já em 50, né? Porque ela é graduada pela USP, a Universidade de São Paulo, em 1975. Então, ano que vem fará 50 anos de formado. Eu me formei 3 anos depois dela. Então, a Vera Luísa, depois a gente vai abordar assim, os vários caminhos que ela traçou, mas eu queria, então, primeiramente, agradecer a tua presença. Eu acho que para o nosso programa, que tem esse foco, né, de comunicação em saúde, é uma honra, definitivamente é uma honra. E eu te agradeço muito estar aqui num sábado. Foi difícil a gente conseguir pegar a tua agenda. E eu queria que você se apresentasse assim, para os ouvintes que não te conhecem, mais ou menos com o seu trajeto, né? Como é que você hoje é esse ícone? Ela acaba, Geraldo, de receber um prêmio que foi dado esse ano pela OMS, justamente na semana do Dia Mundial. Isso, a Organização Mundial da Saúde. E várias partes do mundo tiveram representantes homenageados. E as Américas teve 7 homenageados, e dos 7, 3 brasileiros, e esta aqui que está à minha frente é uma das homenageadas, e 2 foram homenageados em memória, que o meu amigo Alberto Araújo e um outro colega de São Paulo, Pedro Mirra, que eu não tive o prazer de conhecer por diversos motivos. Um deles é porque eu sou do Rio e ele de São Paulo, além da diferença de gerações, mas a Vera conviveu muito bem com os dois, né, Vera? Mas fala um pouquinho, então, de você. Como é que veio isso? Como é que surgiu isso?
Olha, aconteceu que eu comecei a trabalhar na década de... no começo da década de 70, eu comecei a trabalhar... enfim, em 75 eu me formei médica, Isso. como você bem disse, né? E eu fiz pós-graduação em doenças pulmonares, né? Eu fiz residência médica no Hospital das Clínicas em São Paulo. E depois eu vim fazer mestrado no Rio de Janeiro, né? Porque eu me casei com carioca, me mudei para o Rio de Janeiro e fui fazer mestrado na UFRJ. Nesse percurso, né, eu ainda não estava empregada. Quando foi mais ou menos no finalzinho da década de 70, no começo da década de 80, surgiu uma oportunidade, mais exatamente em 81, surgiu uma oportunidade de trabalhar na Campanha Nacional de Combate ao Câncer. E eu comecei a trabalhar no Instituto Nacional do Câncer como clínica, como pneumologista que eu era, né? Mas eu, na época da faculdade, na época que eu fiz residência de pneumologia, eu tentei mudar a minha residência médica de pneumologia para saúde pública, mas na época não consegui. Mas eu já tinha na veia um gosto de fazer saúde pública, né? E quando eu vim para o INCA, esse desafio parecia ainda maior, porque como clínica eu não tinha muito o que fazer. Eu não era nem oncologista, nem cirurgiã e nem radioterapeuta. Eu, na verdade, trabalhava no acompanhamento dos pacientes, na ajuda dos pacientes para eles fazerem o tratamento deles para o câncer, né? E eu quis trazer um aparelho de provas funcionais respiratórias para a seção de tórax, para começar a fazer esses exames nos pacientes e tal. E nesse ínterim, eu fiquei grávida enfim, e começou a se delinear na campanha nacional de combate ao câncer os programas de prevenção do câncer. Lá atrás, isso 82, 83, 84, enfim. E eu, como eu era pneumologista, me perguntaram se eu não estava interessada em acompanhar, em participar na parte de tabagismo, né? Ocorre que nessa época mesmo eu fiz uma campanha salarial e eu passei a conhecer o superintendente da Campanha Nacional de Combate ao Câncer, que se chama Janiberto Paiva Campos, e o Wilton Koch, que era o coordenador aqui do Rio de Janeiro da campanha. E aí eu comecei a fazer negociação salarial e o Janiberto falou para mim, você é boa nisso, você quer trabalhar comigo na área de prevenção? Eu falei, quero. Só que aí a área hospitalar, o diretor da unidade hospitalar, ele não achava isso uma coisa muito importante. Então, ele não me liberava para fazer isso. Então, eu trabalhava durante o dia no trabalho clínico. E aí, depois do trabalho, eu fui me juntando a esse grupo. Eu fiz o primeiro concurso de desenhos e frases contra o fumo. Eu me lembro colando cartas para mandar para as escolas do município do Rio de Janeiro. E aí eu comecei com isso. Aí o que aconteceu? Aí eu rapidamente percebi que eu precisava de mais formação de saúde pública para entender aquilo. E essa época foi exatamente também a época em que o SUS, né, em 88, você tem uma nova Constituição e você tem o estabelecimento do SUS. Então Nós fizemos um programa aqui com o Santini sobre o SUS, porque ele estava lançando um livro sobre o SUS. E ele é um dos que participaram desse grande movimento, Sérgio Arouca e outros, né? Eu tive contato com o Sérgio Arouca, porque quando no INCA eu comecei a fazer prevenção, lá pelas tantas, o trabalho começou a crescer tanto. Eu tive contato com o Ziraldo, que faleceu recentemente. Meu primo, primo da minha mãe, na verdade. É mesmo, eu fiz parte, eu trabalhei com ele naquela campanha, Fumária Cafona, Fumária Careta, Fumária Patético. E, na época, as pessoas me tratavam como se eu fosse uma ET, sabe como? Como se eu fosse um ser extraterrestre do outro mundo. Porque, sabe, eu tinha largado a medicina na cabeça das pessoas, né?
Na verdade, eu estava sendo muito médica, né? Só não estava sendo a médica do trato individual, mas sim do trato coletivo. A hora que você estava no INCA, que cuida, entre outras coisas, do principal câncer que mata as pessoas, que é o câncer de pulmão. Não? Então, você ali como pneumologista, você podia ter entrado nessa linha ficar ligado no tórax. No trato pessoal. É. Né? E aí o que aconteceu foi que finalmente eu passei toda a minha carga horária para trabalhar com prevenção e comecei a trabalhar com as pessoas, os amigos da campanha nacional contra a tuberculose, com quem eu aprendi muito. Uhum. Miguel Ayub, José do Vale, Feitosa, enfim, são pessoas que tiveram Margarete, Dalcomo, todas as pessoas tiveram importância Germano, na minha formação. Né? E o Germano, sem dúvida. Germano. O Germano, que foi a pessoa que me deu uma pequena função gratificada e que me permitiu ir para Brasília. Depois eu fiz isso através da campanha nacional de combate ao câncer. Porque lá pelas tantas eu me tornei a secretária da primeira comissão que era nacional para implementar, de controle do tabagismo, que era a comissão que tinha Mário Rigato, José Rosenberg, Antônio Pedro Mirra, José Silveira, Edmundo Blonde, os grandes nomes da pneumologia e da cardiologia brasileira. Dois que você citou aí são os que me influenciaram. O Mário Rigato foi o primeiro, em 76, e o Zé Rosenberg a vida toda. Pois é, a verdade é que eu tive um privilégio. Eu tive dois grandes privilégios profissionais na minha vida. Um foi trabalhar com essas pessoas, com esses grandes médicos brasileiros, e que já tinham, na verdade, também a Luísa Schutte, do Rio Grande do Sul, né? Esses médicos todos, eles me influenciaram e me ensinaram muito. Esses foram um grupo de pessoas que me deram aprendizado prático na vida. Deixa eu te interromper. Né? O pessoal mais novo não sabe que nós estamos falando aqui sobre campanha, né? Eu fui contratado para o Ministério da Saúde pela campanha contra a tuberculose. Eu tinha ido para a França, tinha me especializado em pneumoendoscopia, em broncoscopia, e fui trabalhar primeiro como fazedor de exame. Eu fazia broncoscopia e recebia pelo exame feito. Foi 2, era 2. Mas depois eu acabei sendo absorvido. Aí tinha a campanha também contra o câncer e a campanha de saúde mental, né? Por que você, que deveria estar ligado à campanha do câncer, recebeu a ajuda da campanha da tuberculose? Porque existiam dois departamentos no Ministério da Saúde, de pneumologia sanitária e de controle do câncer. E assim, houve as duas primeiras pessoas que secretariaram essa comissão nacional, a primeira foi o nome dela me escapou, mas eu vou me lembrar. Mas o segundo foi o Luiz Carlos Romero, que em algum momento foi para o Senado Federal. Isso. E aí ficou vago esse lugar. E a única pessoa que tinha do Ministério da Saúde era eu, da campanha de câncer. Eu já conheço o Romero de Brasília, do Congresso. Eu não peguei ele aqui. Pois ele começou com o tabagismo, com o controle do tabagismo. E ele, quando ele saiu, eu entrei. Quando eu entrei, a campanha nacional de combate ao câncer não tinha ainda essa figura da pessoa, da secretária, porque a comissão ela era secretariada pela pneumologia sanitária. O Germano me conhecia, eu volta e meia ia para Curicica, fazia parte do curso nacional de pneumologia sanitária, fazia apresentações, etc. Enfim. E aí ele pegou e me deu uma gratificação da pneumologia sanitária e eu fiquei com o chapéu duplo. Entendeu? E eu ia para Brasília toda semana e trabalhava naquilo. Você sempre foi guerreira, né? E sempre foi super interessante. Eu sempre fui guerreira. Não, deixa eu te cortar agora mais uma vez. Prometo que é a última. Não, no início eu disse assim, vou te dizer como é que eu entrei em contato com você a primeira vez. Em 94 eu escrevi um livro chamado Fumar Pra Quê, Meninos e Meninos.
E aí, conversando lá com a editora e tal, nós achamos melhor, mesmo que eu não ganhasse dinheiro nenhum, transformá-lo num e-book. Eu tinha acabado de comprar um computador, estava começando a digitar, e aí foi que abriu-se uma porta de redação, né? A informática ajudou muito. E aí acabamos botando esse livro, o livro entrou online em 96. E lá pelas tantas, em algum momento do livro, num dos capítulos, eu fiz um comentário assim, tipo pressão, em cima do Programa Nacional de Tabagismo. Não sei qual foi a crítica que eu fiz, e você me mandou a mensagem descascando em cima de mim, porque não sei o quê, porque não é nada disso. Aí eu falei, aí que me veio pela primeira vez essa palavra que eu usei agora, que mulher guerreira. Ela está defendendo o trabalho e o plano e o projeto com garras e dentes. Eu achei aquilo tão interessante, você nem sabe disso, porque eu não sei nem se eu te respondi. Eu acho que não, aliás, eu nem me lembro disso. Eu lembro, porque você já era um destaque naquela época, né? Você começou a final da década de 70, eu estou falando de 96, né? Já tinha uma estrada. Então, fala, agora eu prometo que eu não interrompo mais. Não, assim... Se você ainda tem o fio da meada. Não, com certeza. A verdade é que depois eu voltei a trabalhar com o Luiz Carlos Romero, porque ele começou a trabalhar na área legislativa. Cheguei a participar de um congresso em Sevilha com ele, que ele organizou, uma grande pessoa. E teve um outro grupo, quer dizer, esses são, na verdade, as figuras, né, da medicina. Geniberto Paiva Campos foi uma pessoa importantíssima na minha vida. Eu não conheci também. Ele era da campanha nacional, ele era da campanha nacional contra o câncer, e ele identificou em mim uma oportunidade e uma pessoa que tinha essa habilidade, né, que podia ter essa habilidade internacional. Como eu tenho muitos diplomatas na minha família, de uma certa forma eu acho que isso é uma coisa meio sanguínea. Você não sabia. Eu sou, assim, prima de segundo grau do Alberto da Costa e Silva, o acadêmico que morreu recentemente, da Academia Brasileira de Letras. E, assim, eu tenho várias pessoas da minha família, os 3 filhos dele são diplomatas, tenho várias pessoas da família que são diplomatas. E nunca foi uma coisa que me ocorreu trabalhar na diplomacia, e de repente, por conta desses programas de prevenção, por conta desse trabalho do Brasil, por conta da negociação do tratado, eu me vi, de repente, aprendendo com os diplomatas como fazer diplomacia, né? Uhum. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar nada mais, nada menos com Luiz Felipe Seixas Correia, com Celso Amorim, com Frederico Duque Estrada Meyer, com Pedro Saldanha, com uma série, mas muitos diplomatas. E, assim, tanto a negociação do tratado, logo depois que o tratado começou a ser negociado, eu comecei a trabalhar como diretora de departamento na OMS, né? E a gente era o secretariado da negociação do tratado. Então, eu ia toda semana para casa do embaixador. Você está pulando um momento importante na tua vida, que é antes de você ter essa projeção internacional, que é a coisa do próprio Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, né? Como é que surgiu isso? Porque você está desde o início, né? Estou desde o início. Então, como é que ele surgiu? Sou bem decana mesmo. Olha, a gente começou a trabalhar. Aí, quando eu entrei nesse lugar da Secretaria da Comissão Nacional, a gente começou enfim, a tentar mover mais. A gente, naquele momento, só tinha a lei do Dia Nacional de Combate ao Fumo. Que é de 86. Goretti. Goretti, a primeira secretária. A lei é de 86. Aí a lei de 86, né? E eu estive, quando essa lei foi assinada, meu filho tinha 1 semana de vida. Eu me enfiei no avião com episiotomia Não ainda. Brinca. Tinha sido parto normal? Nasceu de parto normal. E fui lá e voltei correndo, né? E meu filho mais novo. Era o Sarney, o presidente da República. Exatamente. E aí, o que aconteceu foi que
logo depois disso, veio a campanha do Ziraldo, que teve bastante destaque. E aí entrou o Collor. Quando entrou o Collor, eles tiraram o programa do INCA e levaram... O Collor foi em 89, não é isso? O Collor entrou em 89, 90. E eles tiraram o programa do INCA, porque o programa assim, de uma certa forma, eu trouxe o programa para o INCA, porque ele era da tuberculose. Sim. Mas quando o Germano me identificou como uma pessoa para trocar aquilo, e ele me deu uma gratificação, eu trouxe aquilo para o INCA, apesar da gratificação da tuberculose, porque eu fiquei usando... E lá pelas tantas, essa gratificação passou a ser uma gratificação do INCA. Era uma besteira de gratificação, mas para mim era um universo, né? Sei lá. Mas, assim, tudo que é conquistado com esforço, mesmo que pequeno, é muito valioso, né? Então, assim, eu trouxe para o INCA esse programa, na verdade. E na medida que ele foi ficando no INCA, ele foi crescendo no INCA, porque também ele ficava protegido das mudanças políticas de Brasília, né? E a gente gestava ele. Como ele passou a ter uma certa visibilidade, na hora que o Collor entrou, o Collor deu para um primo dele o programa lá em Brasília, né? Marcos Vinícius, eu me lembro dele. Primo? Nome dele. Eu acho que é um parente, um amigo, alguém próximo que ficou com o programa lá em Brasília. E a gente ficou no Rio e, assim, o nosso lema na época era passarinho na muda não sai do ninho. Ficamos ali gestando coisas. Mas aí o que aconteceu foi que entrou o Dr. Marcos Moraes, que era médico particular do Collor. Na direção do INCA. Na direção do INCA. Só que o Marcos Moraes, ele era um visionário, né? Então o Marcos Moraes, o que ele fez? O Marcos Moraes botou recursos, me deu uma plataforma para eu trabalhar, entendeu? Criou uma coordenação, que era a CONTAP, Coordenação de Atenção... CONTAP, eu lembro. Assim, eu consegui contratar várias pessoas que estão aí até hoje trabalhando nessa área. Naquela época, o Dr. Rosenberg falava que nós éramos o quarteto de ferro. Era Luísa Goldfarb, Tereza Feitosa, Tânia Cavalcante e eu. A Tereza é mulher do Zé do Vale? A Tereza é mulher do Zé do Vale, isso. Que era da tuberculose. E assim, a gente tinha a Silvana, que vinha da Fiocruz, Silvana Turci, e a Letícia Casado, que foi a primeira pedagoga que a gente contratou. E assim, a gente não estava inaugurando o programa, a gente estava inaugurando um processo. Um processo. Porque as pessoas achavam que programa de saúde tinha que ser de médico. A gente trouxe a advogada Cristiane Viana, a gente trouxe economista, a Márcia Pinto na época, a gente trouxe a Letícia Casado, que é a educadora, a gente trouxe uma epidemiologista, Valesca Figueiredo, todo esse povo continua trabalhando muito, né, nesse programa e continua sendo INCA, fundamental. Ou na Fiocruz. E aí a gente foi caminhando e trazendo gente. Aí teve as pessoas... No começo, eu não tinha nem secretária. Aí a secretária, que ninguém estava querendo no hospital, me perguntaram se eu queria. Eu falei, claro que eu quero. Ninguém nasce pronto. E ela foi uma pessoa excelente, né, com a gente. Vai ver que ela não gostava de trabalhar no hospital. Enfim, todo mundo tem um lado valoroso e a gente só tem que saber. Isso foi uma das coisas que eu aprendi desde cedo, desde sempre, na construção de equipes, né? E aí a gente foi construindo essas equipes e aí a gente foi cada vez crescendo mais e lá pelas tantas o Marcos Moraes pediu para tomar conta de isso nós já toda estamos a na prevenção década do de câncer. 90. Isso né? nós já estamos na década de 90. Aí eu comecei a ser chamada na OMS para participar de eventos e tal. Por ser a coordenadora do Brasil do programa. Do Brasil e pelo fato do Brasil. Porque aí em 96 sai a lei do 929496, né? E na mudança de governo... Fala que lei é essa, porque a maioria não conhece. 929496 é uma das leis mais importantes que a gente tem. É a nossa lei do tabaco, é o ato do tabaco nosso, isso. É a lei 929496. É a lei que, na verdade, proíbe a publicidade, promoção e patrocínio, ela institui advertências sanitárias, ela proíbe fumar em ambientes fechados. Agora, ela não faz isso de uma forma plena, mas ela estrutura esse processo de tal forma que as leis seguintes elas vão aperfeiçoando isso, né? E a gente tem uma lei bastante
abrangente no Brasil, né? Não, dizem que nós sabemos que o Brasil hoje é a potência que é em termos de exemplo para o mundo, né, no controle do fumo, basicamente pelas leis que a gente construiu ao longo do tempo, né? Essas leis é que alicerçaram todo o nosso avanço, né? É verdade, Alexandre. Eu me lembro que quando a gente estava na mudança de ministro da Saúde, do Jamil Haddad, para aquele ministro de São Paulo, cardiologista, Adib Jatene, a gente fez o seguinte, estava começando a época do computador, né? E eu peguei um daqueles... a gente trabalhava no Carta Certa, e eu peguei um daqueles Corel Draw, e peguei uns modelinhos que eu vi internacionais de pictograma para massa de cigarro, comecei a desenhar e a gente encaminhou isso para o Conselho Nacional de Saúde. E o Conselho Nacional de Saúde achou ótima a ideia, a gente desenhou. Rapaz, é muita loucura, né? Hoje em dia eu fico pensando que maluquice. A gente desenhou aquele monte de quadradinho para enfiar nos maços de cigarros. Naquela época a gente ainda estava com aquele fumar pode ser prejudicial à saúde. Pode causar câncer. Aí a gente fez aqueles monte de quadradinhos, causa e papapá. Mandamos lá para o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde aprovou. E entre a mudança dos dois ministros, o ministro que saiu publicou. E quando o Adib Jatene assumiu, a indústria do tabaco estava na porta dele. E aí eu fui chamada para uma reunião em Brasília, Marcos Moraes também, e já estava o advogado nervosíssimo do Adib Jatene ali, né, dizendo, vocês são loucos, o que vocês estão fazendo? E aí eu me lembro que eu levei uma mala com todos aqueles Surgeon General, aqueles relatórios e botei na mesa, porque tinha um monte de gente da indústria, né? E aí eu falei para eles assim, eu falei, olha, eu quero começar essa reunião dizendo que primeiro eu não quero discutir o óbvio, aqui ó, aí eu botei aqueles monte de livros na mesa, eu falei, a gente vai discutir aqui as advertências. E aí na discussão a indústria falou assim, olha, a gente vai fazer ou uma coisa ou outra, ou você tira o pod ou você coloca o pictograma, né? E aí eu falei, não, acho que então a gente vai tirar o pod nesse momento, para dizer que fumar mata, fumar causa câncer, fumar causa e o pictograma a gente deixa para o momento futuro. Mas foi aí que começaram as imagens sanitárias nos maços de cigarro brasileiros. Nessa, a Cristina Pérez, que é psicóloga, ela fez uma tese sobre isso. Ela já veio aqui. Tese de doutorado. E aí assim... E foi o primeiro passo, foi uma portaria ministerial que dava esses pictogramas, que foi a gente que montou lá pelo INCA. Esse foi, eu acho que foi um marco importante. O outro marco importante foi quando o Serra assume o governo, sai o Marcos Moraes, entra o Jacó Kligerman, que continuou dando uma força imensa ao programa. E o Jacó Kligerman é um cirurgião de cabeça e pescoço do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. E foi secretário de saúde do Rio também. Exatamente. O Jacó Kligerman, ele era amigo pessoal do Serra e tinha dado cobertura para o Serra quando o Serra estava fugido. Então, o Serra era extremamente reconhecido, o Jacó, né? Fora a competência como profissional de Jacó, que eu não estou nem discutindo isso. Era o médico do Alberto Araújo. Pois é, o Jacó é um médico excelente. Enfim, o Jacó, ele continuou dando força, mas o Serra era bravo, né? Assim. Então, assim... Está fazendo muita falta, muito. Muita falta. A gente tem muita falta de um parlamentar do gênero do Serra, com a força do Serra. E o Serra, na verdade, ele era muito amigo do Fernando Henrique, né? Ele é muito amigo, né? E o Marcos Moraes, e o Jacó manteve isso, me colocou como coordenadora da Comprev. Então, eu passei a cuidar da prevenção secundária do câncer, que é assim, a prevenção de câncer de colo de útero, Papa Nicolau, prevenção de câncer de mama,
Eu comecei a trabalhar com álcool, atividade física, alimentos saudáveis. A minha saiu agenda... da pneumologia completamente. Saí completamente da pneumologia. E aí eu comecei a trabalhar numa agenda bem mais abrangente nessa época, né? E, assim, uma coisa que a gente fez lá no comecinho, assim, o SUS tinha acabado de ser promulgado na Constituição brasileira. Eu pensei assim, cara, eu tenho que ir nas secretarias de saúde falar sobre isso, porque nenhum secretário sabe sobre isso. Aí eu comecei a pipocar pelo Brasil inteiro, em todas as secretarias de saúde, eu visitei todas. Eu só não visitei as secretarias de saúde que eram dos antigos territórios, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá. As outras todas do Brasil eu varri, assim, o Brasil inteiro. E assim, com isso a gente criou uma rede articulada. Mas aí não era tabaco, era ainda aquela guarda-chuva grande. Não, isso era tabaco, só tabaco. Já é tabaco, só. Eu só fazia tabaco. Não, o guarda-chuva grande eu aumentei depois, eu comecei só com tabaco. Tá. E aí a gente conseguiu fazer um projeto de repasse de recursos para os estados. E aí a gente colocava, o controle do tabagismo tem que ter um endereço na Secretaria de Saúde. Aí a gente passava dinheiro para comprar telefone, para comprar computador, para comprar cadeira, para comprar mesa, para estruturar um programa. E o que aconteceu foi que, num determinado momento, todas as secretarias de saúde tinham uma salinha para controle do tabagismo. Entendeu? E aí a gente começou a montar as cartilhas para municipalização, dentro da lógica do SUS. Aí a gente montou para municipalização na saúde, para municipalização nas escolas. A gente começou a fazer todos os programas voltados para isso. E isso deu um boom no programa, porque quando a gente entrava com projetos de lei no Congresso, a gente tinha gente no Brasil inteiro trabalhando com isso, e essas pessoas todas têm articulação com um deputado federal, ou com um senador, ou com um deputado estadual, ou com um governador, entendeu? As pessoas se conhecem, elas vivem num universo diferente do universo da gente, né? E assim, a gente com isso criou uma rede imensa no Brasil para trabalhar com essa área de prevenção. Na época do Serra, estavam surgindo as agências. E eu estava catando as 15 mil mulheres que tinham dado Papa Nicolau positivo numa campanha que o Serra tinha feito e que era altamente criticável, porque não se faz campanha, porque tem que se fazer programa contínuo, etc. A verdade é que o Serra fez a campanha, detectamos 15 mil mulheres com Papa Nicolau positivo e nós saímos catando por telefone, telegrama, fax, o que tinha, para poder pegar essas mulheres e resgatar. E a gente resgatou essas mulheres todas para a rede SUS, entendeu? Para tratar essas mulheres. E aí, numa dessas discussões... Quantas vidas foram salvas? Não, muitas. Numa dessas discussões, eu estava no gabinete do Serra, do ministro Serra, então ministro Serra, e eu vi ele conversando com o ministro do Planejamento, falando sobre a criação da Anvisa. Isso foi em 98, 99. Aí eu cheguei perto dele e falei, ministro, o senhor está criando a Anvisa? Está criando uma agência? Tô. Não quer botar tabaco lá, não? Aí ele falou assim, tabaco? Como assim? Eu falei, não, olha, isso é um processo que o FDA tem procurado fazer. A indústria do tabaco tem que ser regulada, ninguém regula a indústria do tabaco. É preciso colocar, é preciso botar rédea nessa indústria. Então, eu sugiro que isso entre. Aí ele falou assim, chama o Biasotto. O Biasotto era economista do Serra, que cuidava ali da parte econômica. E o Serra era ele economista, exato, né? E nisso, a Anvisa incorporou tabaco. Incorporou um laboratório nisso, de análise de produtos de tabaco. Foi uma iniciativa sua, né? Foi não é nisso. Minha. Foi uma iniciativa minha, foi. E assim... eu tive muita sorte de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Entendeu? E de ter pessoas que bancaram, que lideraram, porque você podia ter pessoas que não fizessem isso, né? Agora, eu também sempre fui furona, assim, eu sempre fui a hora que eu via que tinha alguma coisa, eu ia lá, entendeu? Eu ia lá discutir, querer saber, etc. E eu também acabei passando minha vida inteira em cima de avião ou na frente de computador,
conectando e fazendo, enfim. E aí depois teve toda a história do fala tratado. A história que você me contou em off em relação aos seus filhos e ao mapa do mundo. Ah, pois é. É o seguinte, olha, eu criei 5 filhos, né? 3 de barriga e 2 da vida, mas os 5 filhos. E eu viajava muito. A partir de um determinado momento, para fazer esse furdúncio todo no Brasil, eu vivia sentado no avião, né? E indo para hotel, enfim. E meus filhos eram pequenos, sabe? O primeiro movimento que eu fiz foi para Tabagina foi pegar um questionário e levar lá dentro do Hospital do Câncer, eu grávida, levando pelas escadas. O Gil falou disso na cerimônia que teve agora do Dia Mundial Sem Tabaco. Eu levando pelas escadas para os médicos dizerem. E as pessoas naquela época fumavam no leito, à beira do leito. Você foi a Brasília com uma semana de parto normal. Né? Isso, eu fui. Não, até uma semana de parto normal, eu fui para Brasília. Mas e o Mapa Mundi? O Mapa Mundi, assim, eu botei o Mapa Mundi no escritório e toda vez que eu ia viajar, eu mostrava para os meus filhos: olha, mamãe está aqui, mamãe está aqui, mamãe está ali. Agora, isso nunca me livrou da culpa de não estar quando tinham febre, não estar quando. Ou chegar atrasada na escola, porque eu estava trabalhando até mais tarde para ir buscar as crianças. Então, volta e meia, eu tinha reclamação deles. Mas, assim, uma coisa que eu sempre tentei passar para eles é que a gente tem compromisso com a gente, com o núcleo familiar da gente, com os filhos, sem sombra de dúvida, com as pessoas que estão em volta da gente, mas a gente tem um compromisso ainda maior com a nossa população, com a... Assim, a percepção que eu tenho, certamente eu faltei aos meus filhos em muitos momentos, mas em outros momentos eu estava lá e eu sempre fui uma mãe presente. Mas, por outro lado, eu acho assim que com a equipe, com as equipes que foram, das quais eu fui participando durante a vida, a construção de saúde pública que a gente foi fazendo, a gente ajudou muita gente que nunca vai me conhecer, que nunca soube, né, vai saber que eu estava por trás disso, mas acho que é uma conquista social, entendeu? Com quem precisa mais, enfim, com quem na verdade, merece ter atenção e cuidado e tratamento. Então, acho que a gente não pode ser limitado na vida a um pequeno núcleo. Eu acho que a gente tem que ser bem mais abrangente naquilo tudo que a gente faz, sabe? Que nem você com a sua rádio. Você tem um compromisso com a informação, com o cuidado, com a divulgação das coisas, um compromisso bilateral, assim, você tanto tem compromisso com o teu público, como você tem compromisso com quem você traz aqui. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vai além de você estar presente no casamento do seu filho, por exemplo, ou de você estar ao lado de alguém da sua família que precise, mas a gente tem que intercalar essas coisas na vida, entendeu? Dar espaço para elas todas, né? E isso sempre é um... Como é que é o nome daquele jogo? É um equilibrismo, né? Você tem que fazer malabarismo para conseguir fazer isso, né? Então, assim, a gente aprende rapidamente a fazer 3 coisas ao mesmo tempo, 5 coisas ao mesmo tempo, e não perder tempo, assim. Uma coisa também que eu sempre tive muito presente é que eu estava do lado do Serra, ele estava com o poder na mão, ele estava falando com alguém, era aquela hora. Ou era aquela hora ou não era. Não ia ter tabaco na Anvisa. A gente não ia estar hoje comemorando que a Anvisa manteve a proibição dos dispositivos eletrônicos para fumar. Entendeu? Não ia estar comemorando que a gente acabou de assinar, isso aí é de primeira mão, um termo de cooperação da Fiocruz com o INCA, e que tem também a parceria com a Anvisa, e que o laboratório de análise de tabaco vai para a Fiocruz agora, vai para o NCQS. Então, a gente vai cruzar fronteiras aqui, entendeu? A gente vai ter um laboratório retomando seu trabalho, vamos fazer muitos estudos, muita pesquisa, muita coisa na área de DEF, para a gente, na verdade, e isso, na verdade, é um pedido da própria ministra Nízia, né, que a gente estude profundamente, que a gente tenha sempre up-to-date com a ciência para nortear os passos de saúde pública brasileiros. Porque as pressões que a gente tem recebido não vão parar, né? Só porque a Anvisa emitiu a RDC 855, né, de 2024,
que mantém a proibição dos cigarros eletrônicos, eles não vão parar. A pressão vai continuar. Né? Vai. Mas Sempre. eu estava me lembrando dois detalhes interessantes sobre o valor do Programa Nacional de Enfrentamento do Tabaco. Nós mencionamos que a lei antifumo, a lei que criou o Dia Nacional de Combate ao Fumo, é de 86. A decisão da OMS, quer dizer, inicialmente da Assembleia da ONU, é de 87, que criou o Dia Mundial Sem Tabaco. Então nós já fomos pioneiros nisso, né? Eu me lembro de outra coisa que você falou, de outro personagem que você falou, o Dr. Adib Jatene, que era um cirurgião cardíaco, né? Tinha sido, se não me engano, secretário de saúde também, e aí virou ministro da saúde. E eu me lembro de uma falcatrua da indústria do tabaco, que foi trazer um fumo proibido nos Estados Unidos para plantar aqui no Sul, que era um fumo geneticamente modificado chamado Y1. Você lembra disso? Lembro. Era um fumo que geraria muito mais dependência. Né? Essa era mesma um indústria... Fumo que tinha uma concentração mais alta de nicotina. Geneticamente modificado, e ele foi e impediu isso. E a gente fica vendo hoje a indústria dizendo que está querendo proteger os brasileiros, né, dos males dos fumos, com os déficits, né, com os cigarros eletrônicos. A gente que está nessa lida, eu comecei a estudar tabaco em 76, por causa do Mário Rigato. Você se formou em 75 e já entrou por aí. E a gente fica vendo essas declarações, as declarações da senadora, de que está preocupada com a população brasileira. É um negócio se aliando a uma indústria criminosa, é um negócio complicadíssimo. Mas aí eu estava me lembrando que o INCA exerceu não só um papel na construção da política anti-tabaco, mas também nas questões práticas, técnicas, né? Tudo que nós fazemos hoje, espalhado, disseminado pelo Brasil, que é o tratamento do fumante, que é uma das coisas que o Brasil também é pioneiro, começou no INCA, né? O próprio aprendizado, que depois vocês levaram para os estados, e os estados para o município. Hoje, quando a gente tem... Por exemplo, eu estou trabalhando com tuberculose lá em Duque de Caxias, tem lá, todos os postos tem programa de tabagismo. Isso começou com o INCA. E eu me lembro que uma outra coisa interessante que vocês fizeram no INCA, certamente você se lembra, vou dar um passo atrás. Em 2000, a gente lá no Curicica fez uma jornada de pneumologia e a gente convidou pessoas, eu era o chefe do serviço e o coordenador do programa de tuberculose. E aí, coube a mim fazer a seguinte palestra. O título da palestra, eu achei um diplominha lá em casa perdido, 2000, hein? Quer dizer, 24 anos atrás. O título era: Chegou a hora da gente impedir o fumo dentro do hospital? Ou seja... Em 2000 a gente fumava, como você mencionou aqui, dentro do hospital, dentro da enfermaria. Mas o INCA bolou uma forma de você ver se as pessoas estão fumando ou não, que era contar a guimba, lembra disso? Contava-se a guimba numa determinada área do hospital para saber se aquilo estava dando certo. Era o INCA livre, o INCA livre de tabaco. Isso. A gente tinha atividades focadas para profissionais de saúde, para ambientes livres de fumo. A gente tinha assim, níveis de municipalização. Primeiro era montando infraestrutura, depois fazer atividades para instituição livre de fumo, depois fazer atividades educativas. Aí a gente trabalhou em cartilhas com o Ziraldo. E essas coisas todas a gente dava cursos de capacitação e era muito emocionante, porque as pessoas são ávidas por conhecimento, né? E assim, o nosso Brasil é maravilhoso. Eu adoro o Brasil, eu sou louca por esse país. Eu acho que a gente tem pessoas e capacidades nesse país como um todo que a gente desconhece, entendeu? E só assim, esse convívio, essa presença, essa articulação é que dão esse conhecimento, né? De que a gente pode acreditar que esse país tem tudo para ser um país cada dia melhor, entendeu? Então, a gente fazia isso e a gente contava guimbas naquela época, não como
alguém que estava avaliando os danos ambientais, que é o que a gente tem hoje em dia. Mas como quem estava avaliando se as pessoas continuavam fumando dentro do hospital ou não. Então, assim, a gente inaugurou isso lá atrás também, né? E aí, cada campanha dessa que a gente fazia, a gente também tinha alguém da área de comunicação. Então, assim, o que a gente fez nessa década de 90 que eu acho que impulsionou demais? A gente pegou amostras de cigarros brasileiros e de cigarros contrabandeados e mandamos fazer análise em laboratório fora do Brasil e publicamos isso. Então, era um escárnio, né, essa história. Depois mas qual foi o resultado dessas análises? Eram umas quantidades imensas de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono que tinham nos cigarros brasileiros, né? Diferentemente dos contrabandeados, havia alguma diferença? Não, os contrabandeados também tinham umas quantidades imensas. Mas não né? tinha diferença? Não, na verdade, os contrabandeados sempre tinham mais nicotina, alcatrão e monóxido de carbono, mas eles nem por isso faziam... Nem por isso você podia dizer que os outros cigarros comercializados fizessem menos mal, entendeu? Tudo fazia mal e muito mal, né? Mas, assim, a gente também fez... pagamos a Fundação Getúlio Vargas para fazer o primeiro estudo sobre elasticidade de impostos e preços nos maços de cigarro. Lembro disso. Isso foi em 95. Então, a gente se antecipou muito às coisas. E assim... O que a gente ouvia dentro do INCA era, gente, como assim economista? Como assim economia? Como assim análise? As pessoas não entendiam muito bem. Como assim, a gente queria um advogado, né? Como assim um advogado? Já tem advogado aqui, mas aquele advogado que fazia as licitações. Então as pessoas, até para entender o que significava uma multissetorialidade, um programa abrangente que utilizasse as outras áreas, a gente teve dificuldade, a gente inventou um caminho, a gente começou do zero completo, né? Zero. E assim, a gente era meio exército de Brancaleone, e fomos seguindo. Vocês também, hoje a gente trata, né, como eu mencionei aqui, a gente trata fumantes pelo SUS gratuitamente, e com equipes montadas, com medicação, adesivo de nicotina, com antidepressivos, que não agem como antidepressivos, na verdade, são antinicotina, que é a bupropiona. Mas vocês também, quando começaram a saber como é que se trata um fumante, vocês testaram nos profissionais do INCA e nos pacientes, foi isso? Assim que surgiram os primeiros tratamentos? Não, o que aconteceu foi que assim que surgiram os primeiros tratamentos, a gente já teve imediatamente uma pressão dos laboratórios para vender as drogas para tratamento do fumante, né? E houve uma submissão à Anvisa para ser aprovadas as drogas, e as drogas foram aprovadas. O que a gente fez rapidamente foi um protocolo de tratamento, né? E aí teve que entrar em todos aqueles procedimentos. Criamos o Disque Saúde. O Disque Saúde não, nós criamos o Disque Parar de Fumar, dentro do Disque Saúde. Porque aí, a partir daí, o que era importante? É que a gente utilizasse os mecanismos já estabelecidos para escorrer as atividades dessas áreas todas de prevenção do câncer. Senão você cria vários SUS paralelos. Você tem que fazer tudo dentro do mesmo SUS, né? E aí a gente começou a utilizar isso. Mas o INCA, o Hospital do Câncer, o HC1, criou uma unidade de tratamento do fumante. E aí começou a ter experiência. E aí a gente começou a juntar as pessoas da Associação Médica Brasileira, do Hospital do Câncer, de outras instituições, entendeu? Do INCOR. E aí começamos a juntar do pessoal da BEAD. Aí começamos a juntar essas pessoas e começamos a criar os protocolos. E esses protocolos foram os que, eventualmente, começaram a ser usados como protocolos de tratamento do fumante. E aí o INCA, na verdade, tomou a dianteira, porque isso aí é setor saúde puro, né? Junto com o Ministério da Saúde, começou a trabalhar nessa abordagem. Em paralelo, a Anvisa começou o seu trabalho na área de tabaco dentro do INCA.
Né? Do mesmo jeito que a pneumologia sanitária, num determinado momento, não tinha uma pessoa para fazer aquilo, e eles colocaram aquilo para eu fazer, e através da minha pessoa isso veio para o INCA, a Anvisa, quando começou, não tinha gente que trabalhava com isso. Então, na época, era a época do Gonzalo Vecina e era a época do Ricardo Oliva. Eles pediram para eu deixar no INCA esse programa. Eles colocaram uma funcionária da Anvisa dentro do INCA para trabalhar com a gente. Que bonito isso, né? Quando você vê assim, retrospectivamente. E aí a Anvisa se estabeleceu para a GGTAB de hoje, que é uma área extremamente rica e forte na Anvisa, ela começou a se estabelecer dentro do INCA. Aí depois ela foi seguindo seu caminho, entrando dentro da própria estrutura da Anvisa. Mas o trabalho começou ali dentro. A mesma coisa, veja bem, foi em relação a Pesquisa Nacional de Saúde, a Vigitel, enfim. O Jarbas Barbosa era secretário nacional de Vigilância em Saúde. E eu era coordenadora da Comprev. E ele tinha um recurso para fazer um inquérito de doenças crônicas não transmissíveis. E aí ele tinha programado fazer isso com a Fiocruz, mas teve algum problema que a Fiocruz não conseguiu fazer. E eu disse para ele, Jarbas, passa o dinheiro para a gente que a gente faz no INCA isso. E a gente fez o primeiro inquérito nacional de doenças crônicas não transmissíveis no INCA, que depois serviu de base para a Pesquisa Nacional de Saúde na parte de doenças crônicas não transmissíveis. Sim. Então, são várias interações onde você tem digamos assim, uma intersecção institucional. Você vê que aqui eu falei do pessoal da pneumologia sanitária, da Anvisa, no passado, do Ministério da Saúde. Não, continua no presente. E hoje eu estou falando desse termo de cooperação, que foi assinado agora, quarta-feira, e que vai permitir que o INCA trabalhe com a Fiocruz e com a Anvisa para empurrar esse processo para frente, entendeu? Maravilha. Vamos fazer um intervalo, Geraldo? Você tem aquela música Fumante, Geraldo? Não, é Fumante. O Geraldo Azevedo... Isso, não tem não, né? Então bota de novo a do Tony Garrido e do Vange Souza, que é Eu Trago a Música. A gente tem umas músicas só sobre cigarro, contra, obviamente. Eu trago a música para não tragar a fumaça. Vai lá, Geraldo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz.
Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste 25 de junho de 2024. Estamos recebendo uma ícone do movimento, acho que é o principal movimento contra o fumo do mundo, que é o movimento brasileiro, o Programa Brasileiro de Controle do Tabagismo, as iniciativas, um arcabouço jurídico fantástico que foi criado ao longo de em torno de 2 décadas, né? E nós estamos então conversando com Vera Luísa da Costa e Silva, que acaba de receber uma homenagem pelo seu histórico, né, pelo seu trabalho ao longo da vida, uma homenagem durante a celebração do Dia Mundial Sem Tabaco, que foi ontem, dia 31 de maio. E então a gente conversou já bastante sobre a estruturação do programa no Brasil, por que o Brasil é essa referência. Eu me lembro que eu legendei um vídeo que tinha que ser apresentado, se não me engano, pelo Mandetta. E aí, em cima da hora, a diretora-geral da OMS, aquela oriental, como é que era o nome dela? Margaret Chan. Margaret Chan. E ela fez um elogio. O Brasil estava recebendo aqui um evento da OMS, justamente pela relevância do nosso programa, e a diretora-geral da OMS mandou uma mensagem para ser passada durante o evento, e que eu fiz então a legenda. Eu trabalho muito com vídeo, fiz a legenda, eu traduzi a fala da diretora-geral, e nessa fala os elogios dela ao programa brasileiro e aos embaixadores, né, o Celso Amorim e o Seixas, né, Luiz Felipe Seixas, né, o nome dele? Luiz Felipe de Seixas Correia. Eu me lembro dela falando Correia. Bom, enfim, então nós estamos aqui trabalhando esse tema que é muito valoroso para nós que gostamos de saúde pública e que nos preocupamos efetivamente com a saúde das pessoas, não como a indústria diz que está se preocupando, querendo empurrar os dispositivos eletrônicos para fumar. Nós efetivamente nos preocupamos e a nossa vida é dedicada a isso desde sempre, né? A minha convidada vai fazer ano que vem 50 anos de formado, e são 50 anos de batalha. Eu, idem, tenho 3 anos menos que ela de formado. Mas, então, dentro desse histórico todo que a gente levantou no primeiro bloco, tem uma outra parte, não menos importante, que é a parte, vamos dizer assim, mais global da nossa convidada. Ela passou a ter uma representatividade, fruto do poder do Programa Brasileiro também, que ela ajudou a construir no mundo, né? Então eu queria que você, Vera, para quem não sabe como é que essas coisas acontecem, descreve para a gente como é que você sai de uma ação colossal no Brasil, mas começa também a influenciar e a participar das decisões a nível global. Você mencionou aqui, muito en passant, e eu não quis interromper, justamente para deixar para o segundo bloco, você falou 2 vezes em tratado, né? A maior parte da população não sabe de que tratado você estava se referindo. Então fala um pouquinho dessa sua entrada assim como representativamente no mundo
E o que foi essa conquista, esse tratado? Eu só vou fazer uma observação anterior, antes de você começar a falar, porque eu mencionei no programa passado a minha ídola na OMS, que era a doutora Gro Brundtland, a norueguesa, que em 1998, tomou posse da OMS e no discurso de posse ela elencou o tabagismo com a sua preocupação maior. Ela elencou, na verdade, duas doenças. Ambas matavam 4 milhões de pessoas por ano, que o tabagismo e a malária. Só que a malária tinha um escopo diferente do tabagismo. O problema da malária não é tão universal quanto é o tabagismo, né? Atinge todas as populações do planeta. A malária é mais restrita, mas o impacto sanitário não deixa de ser menor, né? 4 milhões de mortes. E é interessante a gente ver que 4 milhões de mortes em 98, hoje nós estamos chegando a 9. Com tudo que nós já fizemos, o poder maléfico do tabaco é tão grande, obviamente que a população aumentou, mas o poder é tão grande que nós, com tudo que nós fizemos, com o tratamento que não existia em tempos atrás, hoje nós temos tratamento, muitos países fornecem tratamento à população. Mas fale então dessa seu caminhar a nível global, que é um orgulho para a gente. Obrigada pelas suas palavras carinhosas. O que aconteceu foi o seguinte: a partir de 95, 96, assim, a gente tinha um pano de fundo que era o de que não existia muita coisa acontecendo nos países de desenvolvimento, principalmente em relação ao controle do tabagismo. E muito menos estavam acontecendo coisas em países produtores de tabaco. E o Brasil tinha as duas características, né? Ele era um país em desenvolvimento, grande produtor de tabaco, maior exportador do fumo desde aquela época. Então era muito curioso que no Brasil um programa de controle do tabagismo estivesse sobressaindo, estivesse acontecendo, né? Então eu passei a ser convidada para as reuniões da OMS para discutir controle do tabagismo. E numa dessas, nesse momento, nesse contexto, já estava sendo discutida a possibilidade de adoção pela Assembleia Mundial da Saúde de uma negociação, da aprovação da negociação de um tratado internacional para abordar a questão do tabaco, porque ficava muito claro que os países isoladamente não iam dar conta do problema. Era preciso que se abordasse as questões que transcendiam as fronteiras, né? A publicidade que passava as fronteiras, e naquela época nem a internet tinha, né? Era a publicidade, era o contrabando que ultrapassava as fronteiras, era a indústria transnacional, né? Então, assim, era muito importante que houvesse um tratado de saúde pública, que seria o primeiro a ser negociado sob os auspícios da OMS. Ora, na hora que esse processo se encaminhou, duas coisas aconteceram imediatamente. Uma foi de ser convidada para ser vice-presidente do órgão, do grupo de trabalho que começou a montar digamos assim, uma primeira estrutura para uma proposta de tratado. Então, eu era vice-presidente junto com a Margaret Chan, nós éramos duas vice-presidentes desse grupo de trabalho. Veja como é que é a história, né? E no ano seguinte, quando se criou quando a Assembleia Mundial da Saúde aprovou o início dessa negociação baseado na Constituição da OMS, houve uma aproximação do embaixador Celso Amorim, que era o representante do Brasil em Genebra, perante as Nações Unidas, para que ele negociasse. Então, foi a própria Brundtland que se aproximou do Celso Amorim e pediu para ele presidisse o órgão de negociação, e ele aceitou. E assim, o Brasil já estava inserida historicamente nesse processo. E o que o Brasil fez, né, foi presidir essa negociação. E, assim, em paralelo, o que acontece é que
eu fui, de uma certa maneira, convidada na própria OMS para submeter minha candidatura para me tornar chefe de departamento na OMS. E eu fiz essa submissão, participei de um concurso, passei no concurso e passei a ser chefe de departamento na OMS. Como chefe de departamento na OMS, eu era da secretaria que ajudava o embaixador e os outros países no processo de negociação do tratado. Então, eu acompanhei muito rapidamente, antes mesmo de ir para a OMS, foi quando eu comecei a participar das reuniões da delegação brasileira para as Assembleias Mundiais de Saúde, que eu fui com o Serra, inclusive, que a gente precisava proteger as negociações desse tratado internacional no Brasil da interferência da indústria do tabaco. Então, o que acontece? Quer dizer, você estava em Genebra negociando um tratado mundial e tinha que se preocupar com o Brasil. Exatamente. Então, o que eu fiz? Mas, nesse momento, eu ainda não era diretora na OMS. Eu estava como parte da delegação brasileira. Aí eu fui aprendendo com os diplomatas o que a gente podia fazer. Porque, normalmente, o processo é assim. Quando você tem instruções do governo brasileiro, os diplomatas, eles seguem essas instruções do governo brasileiro. Sim. Quando você não tem instruções do governo brasileiro, eles ficam muito mais, como, digamos assim, vulneráveis a interferências externas, como é o caso da indústria do tabaco. Então, eu já fui imediatamente aconselhada a criar uma CONIC no Brasil. Então, CONIC é Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro. Mas, na verdade, o que eu criei... Mas nós ainda não falamos no tratado ainda. Não, pois é. Eu criei uma comissão de negociação do tratado do tabaco. Aqui no Brasil. No Brasil. E aí, como que a gente criou isso? Era José Marcos Nogueira Viana, diplomata, que era assessor internacional do ministro Serra, era o Serra e era o Fernando Henrique Cardoso, que era conhecido do Serra, a quem o Serra tinha acesso. Então, assim, a gente propôs uma comissão, isso foi encaminhado para o Serra, saiu um decreto-lei com essa comissão. E, assim, a comissão já trazendo a lista dos ministérios que compunham essa comissão. Com isso, a gente já começou a reunir esses ministérios. Isso foi antes do lançamento do tratado, então? Isso foi antes do lançamento do tratado. É como se a CONIC tivesse nascido antes. Ela nasceu porque antes. O nome é implementação, né? Mas a CONIC nasceu antes. Mas a gente criou não uma havia comissão... ainda. A gente criou uma comissão em 99, através de um decreto-lei, para já salvaguardar a negociação do tratado na interferência da indústria. Nós estamos comemorando o dia 31 de maio, que é Protegendo as Crianças da Interferência da Indústria do Tabaco. Nós estamos falando isso em 2024, mas você estava falando de todo um esquema de proteção, daí no caso do tratado, da legislação, também da interferência da indústria, né? Quer dizer, essa indústria que quer proteger a saúde das pessoas, não queria que a gente controlasse o tabagismo. Eles interferiam em tudo, isso já foi em 99. Com isso, o que a gente fez? A gente reunia esse grupo, que era estabelecido por decreto-lei, a gente discutia a agenda e a gente aconselhava o governo brasileiro, que passava instruções para os diplomatas. Então, a gente não deixava um vácuo para a indústria entrar. Sim. Né? E com isso, ao mesmo tempo, a gente foi trazendo para esse processo de controle do tabagismo todas as instituições, os ministérios, os setores que não estavam envolvidos nesse processo. A última vez que eu vi eram 16 ministérios, mais ou menos isso ainda? Atualmente são 16. Porque aconteceu o seguinte, essa comissão existiu até o tratado ser adotado. Quando o Brasil ratificou o tratado, essa comissão ela passa a se chamar Comissão para Implementação. Uhum. Né? Mas ela manteve a sua estrutura original, e aí ela vai passando a ter outras funções, mas ela continua sendo fundamental. Você vê que existe esse tratado internacional, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, ele foi negociado 6 anos. Né, então, diz o que é o países. Que é o tratado? O tratado é um tratado que estipula medidas de redução da demanda e da redução da oferta. No mundo inteiro. Isso? Para o mundo inteiro, para quem for parte dele. Sim.
a maior parte do mundo é parte dele, né? 95% da população do mundo está protegida por esse tratado. Então, assim, ele tem medidas para que os impostos e preços sobre produtos de tabaco sejam elevados para reduzir o consumo. Que é o que você sabe que mais reduz o consumo é aumentar preço. Principalmente entre as crianças. Quer dizer, quando você aumenta o preço, as pessoas não compram, ou compram menos. Ou né? as pessoas e aí com consomem renda menos, baixa também. Ou aí consomem menos. Né? Aí depois você tem medidas para ter informação, tipo as advertências nos maços de cigarro, campanhas de comunicação, né? Você tem medidas para regulação do produto, assim, o que é que tem dentro do produto, o que não pode. Então, por exemplo, já existem diretrizes dizendo que você não deve botar aditivos nem sabores dentro de... Não deve dourar a pílula, né? Botar cheiro e gosto na nicotina para as pessoas usarem aquilo. Porque a gente, no final, está falando aqui só de uma droga, né? Nicotina. Não é a indústria de cigarros, é a indústria da nicotina. Isso. Seja a indústria do cigarro, seja a indústria dos vapes, seja a indústria dos narguilés, seja do cachimbo, do snus, que é, enfim, do tabaco mascado, do tabaco, enfim, qualquer que seja a forma, com ou sem tabaco, mas sempre com nicotina, essa é uma indústria da nicotina, né? Então, assim, o tratado tem medidas para educar, treinar, capacitar pessoas, instituições, profissionais de saúde, profissionais de educação. O tratado tem medidas para a abordagem do fumante que queira deixar de fumar ou o usuário de tabaco. Na Ásia, por exemplo, se usa muito mais tabaco mascado e tabaco inalado do que cigarros, por exemplo. Então, tem medidas para proibir a publicidade, promoção, patrocínio e tudo aquilo que instigue as pessoas a consumirem, a experimentarem, a usarem, a se tornarem fumantes regulares ou usuários regulares de tabaco. E as medidas, essas aí são medidas de redução de demanda. E as medidas de redução da oferta. O que é isso? É você proibir a venda por e para menores, você abordar, combater e eliminar o comércio ilícito, você ter medidas de culpabilização da indústria. A indústria tem que pagar pelo que ela comercialize. A indústria produz um produto que mata 1 em cada 2 consumidores regulares. Metade. Tem outras estatísticas que falam, inclusive, de 2 entre 3 consumidores regulares. Então, independente da estatística, sendo mais conservadora ou não, essa é uma indústria que vende um produto que mata. Simples assim, né? Então, ela tem que ser responsabilizada por isso. E hoje em dia, a gente tem... e tem medidas também de proteção ao trabalhador rural que planta tabaco. Então, de medidas de alternativas ao cultivo do tabaco, né? Para que esses plantadores tenham outras maneiras de ganhar a vida e, ao mesmo tempo, não só não estarem produzindo um produto que mata, mas como também se protegerem das doenças que estão associadas à plantação do tabaco, como a exposição do agrotóxico, como a contaminação pela nicotina da própria doença da folha do tabaco verde, que suicídio, é uma doença, né? Um suicídio causado pelos agrotóxicos, enfim. E a questão ambiental também, né, que é uma questão muito recente. Na última conferência das partes, os países que são partes desse tratado, eles se reúnem a cada 2 anos para desenvolver, discutir, ver como é que está a implementação, ver o que precisa ser feito. Então, na última conferência das partes, o Brasil levou uma proposta de decisão para a proteção do meio ambiente, porque os filtros do cigarro são um dos maiores poluidores dos nossos mares. Para vocês terem uma ideia de como a gente tem... assim, eu tenho definido o cigarro como uma máquina de escrever, né? Vai virar passado, não tem mais muito como sobreviver isso no futuro. Quer dizer, eu não vou ver isso, você provavelmente também não, mas cigarro é máquina de escrever, é um negócio que não tem utilidade nenhuma. Fax. Entendeu? Sabe, fax, acabou a utilidade, não tem mais utilidade, acaba com ele, entendeu? Então, assim, esse tratado, ele
portanto. E aí ele também traz medidas para você monitorar esse processo. Então, por exemplo, uma das outras coisas que eu comecei a falar um pouco no Brasil foi que a gente trouxe para o INCA o primeiro inquérito nacional de doenças crônicas não transmissíveis. E aí, esse inquérito ele também foi usado na geração da Pesquisa Nacional de Saúde, das perguntas relacionadas com isso, porque já tinham sido testadas, já tinham sido utilizadas e tal. Então, assim, a gente também ajudou a construir o sistema de vigilância epidemiológica das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, né? Através desse inquérito nacional, que foi liderado pela Valesca Figueiredo, né, que trabalha atualmente na Fiocruz, e numa parceria entre o INCA e a Secretaria de Vigilância e Saúde, que era liderada pelo Jarbas, e o INCA, com prévia, era liderada por mim. Então, assim, é um trabalho sempre articulado e coletivo, né? E isso também faz parte do tratado, quer dizer, que os países tenham sistemas onde eles saibam, na verdade, monitorar o que está acontecendo, quem está morrendo, quanto está morrendo, quem está consumindo, como está consumindo e quais são as variáveis aí, quem está vendo propaganda quando não deve ver, enfim, essas variáveis todas. Então, esse é o Tratado do Tabaco, que foi uma grande conquista de saúde pública e que está aí sendo implementado. E me corrija se eu estiver errado, esse tratado sobre o qual nós estamos falando aqui, ele é um tratado imenso, né, que pega quase todos os países do planeta já assinaram. Curiosamente, os Estados Unidos não, né? Como em outras questões ligadas ao meio ambiente, eles não se comprometem. Os Estados Unidos não é parte de nenhum tratado. Eles assinaram, mas eles não ratificaram. Quer dizer, não é lei para eles o tratado. E aí nós temos, e aí é dito que é o maior tratado da história da saúde pública. E o segundo tratado que nós estamos tendo agora é um tratado sobre justamente o que você estava comentando, sobre o plástico, né? Um tratado também que envolve muitas partes, né? Que se chama partes, mas são países, na verdade. E aí se fazem... Estados-partes, para você falar corretamente. Exatamente. Aí você dá o nome certo. E aí a cada 2 anos existe uma conferência das partes, é isso, em relação ao tabaco? Isso, existe uma conferência das partes em relação ao tabaco e aí se discutem todas assim, a gente faz uma avaliação do que é que está acontecendo, né? Nos países, quais são as medidas que estão sendo melhor implementadas, quais os países estão precisando de mais ajuda, quais são os problemas que estão acontecendo, como a indústria está se posicionando. Então, por exemplo, esse tratado ele tem uma característica espetacular. Ele tem um artigo que chama artigo 5.3, que obriga os governos a protegerem suas políticas da interferência da indústria do tabaco, né? Então, assim, é extremamente importante porque a pressão é muito grande, e a pressão não é só da indústria, a pressão é de todo mundo que defende esses interesses da indústria, né? Seja por opção, ou seja, porque está ganhando dinheiro para fazer isso. As pessoas defendem, né? Então, você tem uma série de grupos, que a gente chama de grupos de fachada, grupos de frente, que sob a máscara de uma determinada agenda, tem uma agenda secundária, que na verdade é a principal, que é defender os interesses da indústria. Então, a gente vê isso com a indústria do tabaco, a gente vê isso com outras indústrias também, indústrias do álcool, indústria dos ultraprocessados, que essas indústrias, como elas não podem se expor muito, ou elas já têm uma imagem muito danificada, como é o caso da indústria do tabaco, elas usam corporações e grupos para expressarem a opinião dela, para elas não aparecerem, mas para fazerem pressão pela agenda delas, né? Entre esses grupos que você se refere, existem inclusive grupos do quarto poder, né? Agora com a discussão dos DEPs, cigarros eletrônicos, na Anvisa, agora no Senado, a gente percebe claramente órgãos de imprensa que só ouvem o lado que interessa à indústria. Eles não ouvem, por exemplo, você. Eu separei, se não me engano, 30
matérias do CNN Brasil, todas as pessoas que falavam eram a favor da liberação dos dispositivos. Eles escolhem a dedo quem é que vai falar por eles, na verdade. Quer dizer, a indústria não aparece e aquele órgão de imprensa fica parecendo que ele está ouvindo as pessoas que entendem do assunto, mas ele só ouve um lado. A revista Exame fez isso, Poder 360 fez isso, recentemente a Folha tem pisado na bola também, a Folha de São Paulo. Nós, inclusive, já trouxemos ex-jornalista da Folha aqui, que já fizemos 3 programas com eles sobre jornalismo investigativo. Mas nós estamos, estou vendo aqui no chat do nosso canal no YouTube, nós comentamos no primeiro bloco a importância do professor José Rosenberg. Quem está aqui hoje, mais uma vez, é uma assistente, está lá em Paris, isso, hein? Na semana passada ela estava em Portugal, agora está em Paris, Ana Maria Rosenberg. Ana Margarida. Ana Margarida Rosenberg é nossa grande colega e viúva do José Rosenberg, né? Ela diz assim, primeiro dá boa tarde, depois diz parabéns pela luta, para vocês eu tiro o chapéu, olha isso. Depois ela, um outro postagem, ela diz, dizia o Rosenberg, né, o José Rosenberg, nosso professor, que o cigarro era a praga do século XX. Parece que essa praga ainda persiste, né? Nós estamos já no século XXI. Margarida, Ana Rosenberg, eu não gosto de chamar você, já me habituei com Ana Rosenberg. Obrigado por você estar sempre com a gente, e ela sempre divulga também, ela comenta, divulga, passa o link para frente, certamente já deve estar fazendo isso com o nosso programa aqui hoje. Mas você, Vera Luísa, você deu o título do programa como dando ênfase à questão da nicotina. Por outro lado, nós estamos hoje, como eu mencionei, no dia seguinte ao Dia Mundial, que é um alerta para a gente que tem uma perna do nosso trabalho, né, de enfrentamento do tabaco. Uma é tentar fazer com que as pessoas tomem consciência e busquem auxílio para parar de fumar. E a outra perna é que as pessoas não comecem, né? A gente sabe que as crianças, os fumantes atuais, começaram em 90%, já há décadas que a gente repete essa ladainha, em mais de 90% antes de completar a adolescência. O Dia Mundial de ontem, proposto pela OMS, foi um alerta e, ao mesmo tempo, uma convocação, né, que a gente faça alguma coisa. Como é que você sente isso, o esforço que a gente precisa fazer em relação à experimentação, à iniciação, e agora com essa bomba que a indústria está botando aí nos nossos colos, dessa atração dos déficits dos cigarros eletrônicos? Como é que você está vendo isso para a gente valorizar a tua experiência e qual é o nosso papel em relação a isso? Não dá para a gente continuar olhando e vendo colégios, crianças fumando na porta de escola e as escolas dizendo que isso não é um problema delas. Isso aconteceu comigo numa escola que meus filhos estudavam. Eu fui ao diretor, me ofereci para fazer não uma palestra, mas uma campanha. Isso não é problema nosso. Isso aqui na escola nós não temos esse problema. Quando eu já tinha entrevistado umas alunas do colégio e 10% da turma fumava, que era quase o mesmo nível dos adultos brasileiros. E o diretor não tinha noção. Como é que você vê isso tudo, essa parte que a gente fala pouco da iniciação e da experimentação? Olha, eu acho assim que crianças e adolescentes vivem num universo onde os costumes, enfim, o uso dos cigarros, a forma como a sociedade se comporta, acabam moldando o comportamento deles. A gente sabe que campanhas isoladas, palestras em escolas, esse tipo de coisa, não tem grandes impactos, digamos assim, na experimentação do consumo. Um influencer que tem uma turma grande e dos quais os pares fazem parte, ele vai acabar influenciando muito mais uma criança ou um adolescente do que qualquer movimento desse que a gente possa querer fazer. Então, assim, eu acredito que a sociedade tenha um compromisso de proteger as crianças, né?
Acho que o diretor da escola tem, sim, o compromisso de trazer isso para a agenda, para discutir, para a comunidade, para as reuniões de pais e professores, saber o que as pessoas estão fazendo, qual é o exemplo que elas estão dando, porque a criança e o adolescente fazem o que a sociedade faz. Eles não vão fazer nada muito diferente. Acho que programas de saúde escolar são super importantes, mas eles são complementares. Eles não são o ponto de mudança, né? Eles têm que estar articulados com uma agenda muito mais ampla, que é uma agenda da sociedade. Então, eu acho que... e para a sociedade, você tem que ter informação disponibilizada, você tem que ter educação e você tem que ter legislação. Então, assim, por exemplo, a gente tem hoje em dia um problema muito grande com a internet, pelo fato de que o marco da internet ainda não está suficientemente regulado. Marco Civil. O Marco Civil não está suficientemente regulado para que a gente não tenha influências ensinando como é que usa vape ou fazendo esforço para as crianças usarem, entendeu? Para que a gente tenha controle sobre a venda desses produtos pela internet, que a gente consegue chegar na ponta do iceberg, mas a estrutura toda de gente que ganha dinheiro com isso, é difícil atingir. Então, assim, acho que tem um processo amplo que a gente tem que abordar. E a gente tem que responsabilizar a indústria, né? Acho que as crianças, os adolescentes, os adultos jovens que fumam, tem muito do marketing da indústria envolvido nisso. Na época em que a Anvisa estava discutindo se liberava ou não a comercialização de DEF, a Philip Morris estava pagando influencers no sul para botar plantador de tabaco para poder mandar a mensagem para a Anvisa. Né? Então, assim, a gente tem coisas que têm que ser punidas, que não pode acontecer. Né? Você subverte toda uma situação para o seu interesse econômico valer. Né? Então, eu acho isso. O problema é que a gente está vivendo um momento curioso em que, aparentemente, as crianças não estavam mais querendo repetir os adultos. As estatísticas mostravam uma queda no consumo do cigarro, uma queda absurda nos últimos 10 anos. Né? E o que está acontecendo agora é algo que surgiu, algo novo, com designs, com cores, com gostos, com cheiros diferentes. E quem está entrando nessa é o jovem. Assim, não é que eles estejam copiando, nesse caso, nesse momento que a gente está vivendo, a atitude do adulto. Ele está querendo uma coisa nova. Eu faço muita edição de vídeo, né? E tem uns vídeos do CDC, do FDA, que coletam depoimentos, né? Dão voz aos jovens. E vários deles diziam assim, eu não fumaria cigarro de jeito nenhum, aquilo fede. Vários depoimentos, né? Então, essa subversão que você mencionou aí, está havendo também uma subversão na percepção dos meninos em relação aos dispositivos eletrônicos. Quer dizer, é como se eles não tivessem a clareza do mal que faz. E quando você deu o título do programa que eu pedi, você disse, seu nome é nicotina e é droga. Né? Nós estamos falando da droga, da substância psicoativa que mais gera dependência. Se você experimentar um cigarro eletrônico com uma taxa de sal de nicotina que já existem, a Estela Martins dizem que já são 5 sais de nicotina diferentes. Né? Que são os sais de nicotina, eles na verdade induzem a uma dependência rápida e uma dependência profunda também, né? Então, assim, porque eles fazem os hits mais rápidos, né, do cérebro do indivíduo, de bem-estar, enfim, de sensação. Eu acho, assim, que o que está acontecendo no mundo é que o consumo mundial de cigarros está diminuindo. Apesar do número absoluto ainda está crescendo, porque a população mundial cresce, o percentual está diminuindo. E a indústria está sentindo isso. A indústria investe bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Então, eles vieram com um produto novo, seja o tabaco aquecido, seja os vapes só de nicotina, e que também tem todo um apelo tecnológico. Né?
Então, assim, mas também tem uma questão social embutida, do apelo da tecnologia socialmente, entendeu? E tem toda uma questão do sabor, da cor, do cheiro, o cheiro nos ambientes fechados. Então, é golpe da indústria de novo, entendeu? E o que a indústria está fazendo? Como ela sabe que ela vai perder o mercado de fumantes e cigarros, ela está abrindo um mercado de vapers de nicotina. Simples assim. E nos dois casos, a gente está falando de nicotina. O nome é nicotina, é uma droga. E assim, o que eu estou escutando dos pneumologistas, dos cardiologistas que estão tratando esses adolescentes, é que é mais difícil tratar esses adolescentes que são dependentes de vapes do que dos fumantes, mesmo os grandes fumantes. Então, a gente está tendo uma distorção social, né? E, na verdade, esse jovem, ele não está reproduzindo o adulto, mas ele está reproduzindo o meio. Sim. Ele está reproduzindo o grupo, Sim. do mesmo jeito, entendeu? Então, a gente vai ter que agir no meio. E a gente vai ter que agir no meio de comunicação, Sim. que é a internet. Então, a gente saiu da propaganda da televisão para entrar na propaganda no smartphone. Tem um influencer, eu também comum com a sua percepção, né? Eu sou a favor, inclusive, do protagonismo juvenil. E quando ele é feito na rede social, esse protagonismo ganha uma amplitude, uma dimensão grande, bem maior. Tem um influencer agora que eu editei um vídeo dele recentemente, que ele criou uma hashtag chamada hashtag sem nicotina. Ah, eu sei, eu vi os vídeos dele. O Gustavo Foganoli. Muito bom, muito bom, Gustavo. Bom. Parabéns, Gustavo, se você algum dia nos ouvir. Eu tenho divulgado bastante as falas dele, porque eu acho que é por aí mesmo o caminho. Mas eu acho que a nível assim, de Estado, eu acho que a gente também tem que investir mais em produzir campanhas, né? Eu vejo pouca coisa. O Ministério da Saúde lançou uma campanha. Sim. Na quarta-feira. Eu acho que vários estados estão começando a fazer. Sim. Porque, na verdade, o que aconteceu é que esse processo da Anvisa imobilizou um pouco todo o governo, porque o governo tinha a obrigação de esperar o resultado desse processo de revisão da regulação da Anvisa. Uma vez que a Anvisa bateu o martelo, eu acho que agora você vai ver muita expressão de campanhas nessa área. Eu vou te dar eu vou te botar no ar uma ideia que eu tenho, deixa eu pegar minha caneta aqui, que é a seguinte: eu dou tanto valor à parceria educação-saúde, primeiro que são os dois maiores orçamentos do país, né? O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. E o meu sonho, eu estou até criando um videozinho com a inteligência artificial, me associei, estou pagando o ChatGPT e vou fazer um videozinho como se fosse uma solenidade com a presença da ministra Nízia e do ministro Camilo Santana da Educação, como se eles estivessem fazendo ali, pactuando abertamente numa sessão solene, uma coletiva de imprensa, o desejo de trabalhar a questão do tabagismo em conjunto, né? Existem outras experiências fora do Brasil em que isso já está acontecendo, em que as escolas estão servindo de plataforma para os meninos se tornarem protagonistas nesse enfrentamento. Eu também legendo muitos vídeos com isso. Tem meninos de 15, 16 anos fazendo leis. A lei de proibir o aditivo na Califórnia, nos Estados Unidos, está à frente disso, está uma menina, se não me engano, 17 anos. Ou seja, existem coisas que a gente pode fazer que já estão sendo feitas. É aquela história da gente tem que aprender com as lições, né? Lições aprendidas fora daqui. Mas quando eu tiver com esse vídeo da inteligência artificial feito, eu te passo. Se você pudesse, assim, alguém quisesse entrar em contato com você, você teria algum endereço, alguma coisa para a gente botar depois na edição do vídeo, um linkzinho, sei lá, e-mail, alguma coisa? Olha, você pode entrar no e-mail do INCA mesmo. No INCA. CONIC. CONIC se escreve CONICK. CQ. CQ, é. Uhum. CONIC,
inca.gov.br. Tá, eu vou botar isso na edição do vídeo, relembrando às pessoas que essa palavra CONIC é uma abreviatura, um símbolo, né? Esqueci, agora me fugiu, que significa Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Então, nós chamamos de tratado, mas normalmente o nome oficial é Convenção Quadro, né? É um nome que eu acho, inclusive, terrível, né? Um nome horroroso, isso, Convenção Mas Quadro. É porque você sabe que... Vem de framework, a tradução de framework virou Convenção Quadro. Mas é porque a verdade é que existem vários tipos de tratado. O tratado que se chama Convenção Quadro é um tratado onde você monta uma moldura para poder montar protocolos depois dentro dessa moldura, mas você estabelece... Como se fosse um quadro mesmo. Exatamente. Você faz um quadro e aí você vai botando os outros protocolos, ou um guarda-chuva, como queira, Sei. e aí você depois vai negociando protocolos debaixo dessa convenção. A convenção ela é para ser pequena, mas ter a base, a estrutura legal do que um tratado internacional precisa. Depois você amplia cada uma das medidas ali através dos protocolos, então, ou de diretrizes, ou de outros tipos de abordagem jurídica. Relembrando, você hoje é a secretária executiva da Convenção Quadro, não é isso? Eu sou secretária executiva da CONIC. Da CONIC, da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro no Brasil. Você diz que essa comissão tem 16 ministérios atualmente. Que outros órgãos participam? Receita? Não tem só ministérios. Ela tem, por exemplo, ela tem o INCA e a Fiocruz como parte. Sim, tá. Né? Ela tem o Ministério da Fazenda, que tem... Não, mas não precisa listar todos. Depois eu boto na edição do vídeo. Tá. Que outros que não são ministérios participam? Então, INCA inclusive é pelo Anvisa, Ministério da Saúde, INCA, Anvisa e Fiocruz. A Receita Federal está nessa? A Receita Federal é o Ministério da Fazenda. Está via Ministério da Fazenda. E o Ministério da Fazenda. Tá. E a gente, a CONIC atualmente está trabalhando com vários órgãos através de convite, né? Então a gente está no momento de convidar, digamos assim, convidados regulares, como a CONAB, por exemplo, para a implementação do artigo 17. O que é CONAB? CONAB é Conselho Nacional de Abastecimento. Tá. Né? O artigo 17 é o artigo das alternativas para o cultivo do tabaco. Então, a gente precisa... A Embrapa a gente deve convidar, né, para fazer pesquisa nessa área. Então, a gente... Para dar um exemplo, mais ou menos. Então, nesse artigo dos cultivos alternativos, a ideia é a gente trazer instituições para participarem regularmente, para ajudarem a gente a construir a política nacional de alternativas ao cultivo do tabaco. A sociedade civil tem representação na CONIC, não? Não, a CONIC é só do governo. Só a sociedade civil, ela, toda vez que ela pede, ela é ouvida nas reuniões da CONIC. Tá. Mas a CONIC é um órgão governamental e essa foi uma maneira de se poder trabalhar com ela para que a gente também pudesse preservar a CONIC da interferência da indústria. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente usa de todas as prerrogativas para defender o Estado de Direito, a política de controle do tabagismo, que tem na indústria um ator contrário. Não existe negociação com a indústria do tabaco. Não existe. Né? Os princípios são completamente em direções opostas. Né? Então, é o que a gente tem feito sempre. Eu acho que esse programa aqui, resumindo, se é que dá para resumir, mas uma das coisas que eu gostaria que ficasse bem evidente para quem está nos acompanhando ou vai nos acompanhar, é a complexidade do enfrentamento desse problema, né? Quer dizer, você está nessa quase 50 anos, eu por aí, nós temos ainda hoje 1 bilhão e 300 milhões de fumantes no planeta, né? Com tudo que nós já fizemos, né? Com tudo que já ficou demonstrado que é danoso, com todas as evidências, nós estamos há décadas
produzindo ciência, né? Mostrando o risco que é a gente seguir nessa linha e persiste, né? Há uma questão também em relação ao próprio ser humano, né? A própria espécie, né? Quando você vai analisar, por exemplo, eu estudo muito por causa de acidente de trânsito, que é outro movimento que eu me associei, a mortalidade absurda por morte no trânsito. Mas quando você vai avaliar as mortes violentas, você vai lá na página da OMS, eles têm uma coisa específica sobre morte violenta, como é que se morre de forma violenta no mundo. Você tem lá quedas, você tem, enfim, acidentes de trânsito, e você tem guerras, né? E você tem suicídio com uma taxa imensa. É um negócio assim, quase que se você somar crime, assassinato com guerra, é quase o número de pessoas que se matam. Que é outro problema de saúde pública terrível, difícil de ser abordado, né? Complexo também para caramba. Cheio de preconceitos também. Cheio de preconceitos. Mas mostra um pouco como é que nós estamos, né? Como é que é a nossa... Será que todos os 1,3 bilhão de fumantes também não tem um pezinho na depressão, um pezinho na ansiedade, algum problema mental, alguma emocional, né, que contribui para a gente manter esse... Por mais que você diga que o cigarro mata, talvez tenha gente que, que bom, então eu estou no caminho certo. Né? Você sabe que a gente lançou um estudo na quarta-feira, que foi coordenado pela Secretaria Executiva da CONIC e foi feita pela Fiocruz e pelo IESC na Argentina, que ele mostra que, com dados de 2022, que o país ele gastou 153 bilhões de reais, bilhões com doenças, tabaco relacionado com tratamento das doenças, com absenteísmo, com a incapacidade de trabalho e com o custo do cuidador voluntário não remunerado. E nesse mesmo ano, o país arrecadou, em nível federal, 8 bilhões e meio. E a indústria continua usando esse argumento de que o país arrecada impostos. Ora, 153 bilhões contra 8,5 bilhões. Que tal? Vamos encerrar o programa aqui. O Geraldo daqui a pouco... O Geraldo, eu não sei como é que ele não fez sinal ainda. Te agradecer muito, Vera. Essa informação é para fechar o programa. Nada mais precisa ser dito, além de que a gente te agradece muito. Foi um prazer imenso, uma honra para o programa. Nós fizemos um upgrade no programa com a tua presença hoje aqui. Estou falando isso com toda a sinceridade. Eu quero agradecer muito, agradecer os ouvintes, agradecer a você, mandar um beijo para Ana Margarida, em Paris, e a todos os amigos que nos escutam. E agradecer o trabalho maravilhoso que o Alexandre faz. Siga em frente, Alexandre. A gente aqui é seu fã. Tamo junto. Obrigada. Geraldo, obrigado. Um abraço. Os ouvintes, bom fim de semana.